Queria deixar uma palavra para meditação no dia de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 6 em diante, que diz: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a estes, pois o vosso Pai sabe do que necessitai antes de pedir. Irmão, hoje eu queria falar um pouco mais profundo sobre a importância da oração. Não só da oração, mas da palavra, do jejum e do louvor. A primeira forma que a gente começa a buscar a Deus é pela oração. O que é a oração? A oração é uma conversa, é um momento que você cria, constrói com Deus. Não tem como conhecer Deus se não for por intermédio de um diálogo. É um diálogo que se inicia, começa no plano matéria e dá continuidade no plano espiritual e se materializa no plano físico. Então a oração é uma conversa de pai e filho. E essa é uma das primeiras formas que você dá início no seu relacionamento com Deus. Além da oração, você precisa entender que precisa também ler a palavra. A oração, ela se conecta com a palavra. Quando você ora, você está falando com Deus. E não tem como a gente só viver falando. A gente precisa ouvi-lo. E uma das primeiras formas que Deus também fala com o homem é pela palavra. Se você observar na Bíblia, Jesus e tantos outros começaram o relacionamento com o Pai pela oração, pela busca. A Bíblia diz que Jesus se distanciava da multidão e ia para bem longe, ia para o monte, ia para orar em secreto. E a oração, você busca a Deus como? Em secreto. No espiritual, aquela oração em pensamento. Isso é em secreto. Porque aquela oração que você faz audível, o inimigo ele acaba escutando. E quando você dobra o seu joelho no chão, o inferno inteiro começa a se levantar para atrapalhar a sua conexão com Deus. Até porque ele não sabe o que está acontecendo, mas a partir de quando você dobra o seu joelho, uma ativação espiritual começa a acontecer. E a partir também de quando você dá continuidade, que é o segundo ponto, a ler a Bíblia, você começa a ativar uma outra forma espiritual. A Bíblia é o primeiro alimento que alimenta a minha e a sua alma. Salmo 119, no versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmão, a Bíblia ela já contém todo o nutriente que eu e você precisamos. E a partir de quando você ora e passa a ler a Bíblia com frequência, você sem perceber já começa a gerar uma comunhão com o Espírito Santo. E essa comunhão não é da noite para o dia, é uma evolução, é uma busca. Nenhuma empresa, se você observar, ela se eleva, é construída com toda velocidade de um dia para o outro. Tudo tem o seu tempo, Então a oração e a palavra, ela anda de mão junto, porque é o que vai te garantir você estar tendo a sua comunhão com o Espírito Santo, o seu diálogo. Então o inimigo ele faz de tudo para que você não ore, para que você não leia a Bíblia, para que não seja ativado em você o espiritual, aquele momento que você não consegue ver no físico, mas a partir de quando você busca as coisas espirituais, você começa a entender e ver o sobrenatural de Deus. É importante também você entender que o Espírito Santo vai estar ali presente para quê? Qual é a função do Espírito Santo? É o maior papel que ele tem na nossa vida, é de nos proteger, de interceder pela minha e sua vida. Ele tem o papel de estar colocando o conhecimento na minha e na sua mente, e através da palavra
é a primeira forma, além de outras, mas ele não burla, que ele vai estar se comunicando comigo e com você. Até porque a palavra de Deus é a boca de Deus, é o alimento para a alma e o ensinamento para que o homem não se perca. Uma outra coisa que você precisa entender, irmão, que dentro dessa construção não tem como você construir esse relacionamento com Deus vivendo uma vida de prática de pecado, né? Quando você pode orar a Deus, pedir perdão, mas há necessidade de você criar um posicionamento para que em nome de Jesus você consiga dar início à sua construção. Porque o inimigo ele se alimenta do pecado e a lavagem do corpo da alma é a palavra de Deus com a oração, através da busca. Então ele vai tentar de todas as formas fazer com que você não tenha a conexão com o espiritual. Tudo que está escrito aqui, embora foram escritas por homens, mas foram por homens, como a Bíblia diz, inspirada pelo Espírito de Deus. E você precisa crer nessa palavra, porque é a palavra de Deus que é o princípio de tudo, que ativa a tua vida, a tua fé com Deus, a tua comunhão, para que Ele possa se achegar a você através da sua busca. Uma outra coisa que muitas das pessoas não entendem é que você não pode fermentar esse conhecimento. O que é fermentar o conhecimento? É você buscar o conhecimento em Cristo na palavra e buscar outros conhecimentos e outros livros e querer aplicar na Bíblia. Não pode fazer isso de maneira nenhuma. Isso atrapalha a sua evolução espiritual quando você está começando com Ele. Para você manter essa vida ativa, você tem que manter essa essência pura. É a oração, palavra que vai gerar sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. Você não pode misturar a sabedoria que vem do alto, que é a sua busca em Deus, com o conhecimento terreno. Irmão, você está dizendo que eu não posso buscar outros conhecimentos? Pode. Você só não pode trazer esse conhecimento para o seu dia cotidiano. Uma outra arma muito poderosa para você ativar a sua vida espiritual é o jejum. Qual é a importância do jejum, irmão? O jejum é o que vai fazer você ativar uma forma mais avançada com Deus, a você entrar um pouco mais a fundo no mundo espiritual, né? Se você observar no capítulo 9 de Daniel, ele estava ali no momento de oração e ele teve uma visão de um anjo vindo até ele. E ele se interessou em se aprofundar, em querer saber. Rapidamente ele teve essa visão. Como ele fez? Ele buscou em jejum. E ali, quando ele começou a buscar, sem ele ver, no mundo espiritual se levantou principados. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra a sangue, mas contra potestades e principados e hostas celestiais e hostas malignas que atuam nas regiões celestiais. Então o jejum é uma arma poderosa para te fortalecer, para te edificar. Procure fazer jejum para edificar o seu espiritual. Não busque jejum para coisas materiais. Depois sim, se você tiver uma causa na justiça, você está com uma dificuldade de uma porta de emprego, você está com um problema no seu casamento, você não vai ficar somente na dependência do pastor, concorda? Você precisa buscar o seu relacionamento com Cristo. O pastor, ele está lá na igreja para te ensinar, para te orientar, avivar a tua fé, mas muitos não têm esse entendimento que deve ensinar a você, a mim ou a qualquer outro irmão a construir o seu próprio relacionamento. Uma das coisas que as pessoas mais não entendem, que é a diferença de servir a religião, a templos humanos e a servir a Cristo é isso. Quando você aceita Jesus, o teu primeiro relacionamento começa com Ele. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E para você manter essa chama acesa, quando Ele acende em você a chama do primeiro amor, você tem que fazer essa manutenção, que é a oração, a palavra, o jejum, o louvor, que aí gera toda aquela comunhão com o Espírito Santo. E aí você começa a ter e viver suas próprias experiências espiritual. E aí você já não é mais guiado somente pelo pastor, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer que todos tenham
a sua comunhão com Ele. Não é só o pastor, não é só os irmãos. Uma outra arma poderosa para você vencer batalhas é o louvor. O louvor é a adoração. É o momento que você tira o seu tempo para engrandecer e exaltar o nome de Deus na sua vida. Naqueles momentos que você está em batalhas que você não consegue e Deus ele te capacita. Ele te ensina a você saber conectar uma coisa com a outra, né? Você pode conectar uma oração com a palavra, ou um louvor com uma oração, ou um jejum com um louvor. Isso tudo vai fortalecendo o teu espiritual, vai edificando a sua casa, que é templo do Espírito Santo, e vai te tornando um vencedor. Por quê? Porque quando o inimigo vier te atacar, você já vai estar um cara já apto para a guerra. Então, o objetivo de ser preparado, de buscar a Cristo, de criar o seu relacionamento, é porque você não sabe o dia e a hora que o inimigo vai atacar. Atacar onde? Na sua vida financeira, atacar no seu trabalho, atacar a sua família, o seu casamento, e em tantas outras áreas. O diabo ele não fica feliz que os filhos de Deus recebam as bênçãos. E ele faz de tudo para que não possamos ter o nosso relacionamento com Deus. E o que nos separa de Deus é o pecado. Então, quando você tiver no seu relacionamento, uma outra coisa que você precisa entender, quando você está buscando, é que o inimigo vai fazer de tudo para paralisar essa sua construção com ele. E é através do pecado. Ele vai colocar pedras de tropeço no seu caminho para paralisar esse relacionamento. Ah, irmão, tropecei, falhei, pequei. O que você faz? Irmão, a lavagem do corpo, a Bíblia diz em Timóteo, que a oração e a santificação é pela palavra. Orou, pediu perdão, reconheceu o erro, corrigiu e continua, persevera, persiste, tá bom? Porque vai depender de você de querer galgar posições e você ter as suas próprias experiências, viver a sua própria vida com Cristo. Você pode ter a sua comunhão com os irmãos na igreja, é necessário você ir na igreja, mas você precisa entender qual é a diferença da igreja servir a Jesus e qual é a diferença da igreja servir a templos. O templo pareja é o lugar que você vai se reunir para adorar, para aprender mais, criar a sua comunhão. Mas a sua resistência, o seu relacionamento começa com o Pai primeiro. O primeiro mandamento, a Bíblia diz que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem como dizer que você ama um Deus que você não vê se você não começar a amar a sua palavra e obedecendo. E a partir daí que esse amor é gerado em você, você aprende ao que é amar o próximo como a ti mesmo e você não consegue quebrar mais os mandamentos. Porque quem ama não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar, não vai trair, não vai adulterar, não vai cometer o homicídio. Por isso que o amor de muitos tem se esfriado. Porque o coração do homem já não está mais no centro da vontade do querer de Deus, que é a palavra. Que em nome de Jesus, irmão, se essa palavra edificou na sua vida, compartilhe, curta, se inscreve lá no canal para que o YouTube possa ver que esse conteúdo